Eu sei que tem muita gente que acha que milagres não existem. Mas é porque elas ainda não tiveram a sorte de viver uma situação em que a única explicação é a presença de Deus. Eu era mãe solteira da minha filha mais velha, a Letícia, quando eu conheci o meu atual marido, o Jailson. Nós namoramos, nos casamos, e algum tempo depois eu descobri que eu estava grávida de um menino, o Janderson. Mas apesar de estar muito feliz e ansiosa pela chegada do meu filho, sabe, alguma coisa dizia que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Eu não sei dizer o que era. Eu não sei explicar. Mas era uma sensação tão ruim assim, sabe? Ai, amor, para com isso. Fica tranquila. Eu já falei que não vai acontecer nada. Você se cuida, faz todos os exames, vai em todas as consultas. Todos os médicos dizem que você está bem, amor. Ai, eu não sei, eu não sei. Para. Você e o nosso filho estão ótimos. Ah, eu não sei, Jailson, não sei. Eu tô com uma angústia aqui no meu peito, sabe? Um aperto que não passa por nada, sei lá. Calma, amor. Ah, sei lá, é como se fosse alguma coisa me avisando que a gente vai ter problemas, sabe? Ai, vira essa boca pra lá, amor. Você fica falando, sabe? Você fica falando essas coisas, parece que atrai, para. Não tem como dar nada errado, amor. Eu já falei pra você que você e o Janderson vão ficar bem. Ele vai nascer cheio de saúde. Nada de ruim vai acontecer, você vai ver. Eu queria mesmo pensar assim. Parar de pensar bobagem, sabe? Mas por mais que eu tentasse, eu não consegui. Tinha um nó na minha garganta, um aperto no meu peito, uma coisa ruim. Ai, sei lá. Uma coisa muito estranha mesmo. Alguns meses depois, o meu filho veio ao mundo. E na mesma hora, no mesmo instante que ele nasceu, os médicos perceberam. Tinha alguma coisa errada acontecendo. O meu filho nasceu muito gelado. E por isso levaram ele direto, no mesmo instante que nasceu, para a UTI. No começo ninguém dava informação. E eu acho que não falaram nada porque não queriam me deixar preocupada na hora, sabe? Eu fiquei muito apreensiva. Quem é mãe vai entender do que eu estou falando. Quando os nossos filhos têm algum tipo de problema, por mais que seja até um resfriadinho bobo, nós já ficamos nervosas, com o coração parecido que vai sair pela boca, né? Imagina então como é que é ficar aquele tempo todo sem saber o que estava acontecendo com meu filho. Depois de alguns exames preliminares, os médicos me disseram que o Janderson tinha nascido com algumas más formações no corpinho. Meu filho tinha nascido com o pezinho torto e sem os músculos da barriga formados. Eles ainda falaram mais algumas coisas, mas sinceramente, eu não consegui ouvir nada. Eu entrei numa espécie de choque horrível. E aquilo tirou totalmente o meu prumo, sabe? Alguns dias se passaram e disseram pra gente que o Janderson ia ficar bem. E assim, a gente pôde respirar mais aliviados. Mas no fundo, eu me perguntava, será que vai ficar bem mesmo? Sabe, parecia que aquela sensação ruim que eu tinha tido na gravidez toda ainda não tinha passado. O meu filho ficou 10 dias no hospital até poder ir para casa comigo e com meu marido. Quando deram alta para ele, eu fiquei tão feliz. E por alguns momentos eu pensei que tinha sido boba. Que realmente tudo ia ficar bem. Mas a verdade é que meu pesadelo nem tinha começado ainda.
Assim que nós saímos do hospital, eu já percebi que tinha alguma coisa acontecendo com o Janderson. Sabe, ele não conseguia se alimentar de jeito nenhum. Ele tinha muita dificuldade para amamentar. Eu não conseguia. Eu colocava o peito na boquinha dele, mas ele não conseguia mamar. Tinha dificuldade. Ele também não dormia direito. Ficava gemendo demais. Eu sei que bebezinho é assim mesmo. Mas eu já tive uma filha. E aquele jeito do Janderson era assim, muito esquisito, sabe? Coração de mãe sabe essas coisas. Coração de mãe sente. Aquilo tudo foi me deixando muito preocupada. E eu achei melhor voltar para o hospital. E quando nós chegamos, os médicos levaram meu filho direto para a UTI. Direto. Porque o Janderson estava tendo uma parada cardiorrespiratória. Ninguém entendia por que aquilo estava acontecendo. O meu desespero, meu Deus. Mas assim que conseguiram estabilizar o meu filho, controlar a situação, começaram a fazer vários exames para investigar, para achar a causa daquilo tudo. Dias, semanas iam se passando e finalmente chegaram a um diagnóstico. O meu filho tinha uma síndrome chamada de Black Fan Diamond, um tipo de anemia rara que fazia com que o corpinho do meu filho não trabalhasse bem e que poderia trazer uma série de problemas muito graves. Além disso, a síndrome também faz com que as crianças nasçam com muitas más formações. E essa doença que nosso filho tem chance de cura, doutor, não tem? Não, mãe, infelizmente não tem. O Janderson vai ter que fazer uma série de cirurgias e transfusões de sangue com frequência para que ele possa sobreviver. Viver o maior tempo possível. Mas espera aí, isso quer dizer que ele, com essas transfusões, com essas cirurgias, ele vai ter uma vida boa, longa, né? O nosso filho vai viver muitos anos, não é isso? Ou eu estou entendendo errado? Olha, o caso dele é grave. Os médicos já falaram que ele vai ter muita sorte se viver até os 7 anos. Não pode ser, não é possível. Deve ter alguma coisa errada. Por que isso tudo está acontecendo com a gente, meu Deus do céu? Por quê? Isso não é justo. Eu não consigo acreditar, não é justo. Era doloroso demais. Doloroso e revoltante, sabe? Triste pensar que nosso menininho não ia viver muito. No máximo até os 7 anos de idade. Como é que a gente lida com uma coisa dessa, gente? Como é que a gente se conforma com um destino cruel desse para um filho da gente? Como é que aceita? Depois de ter aquela notícia, alguma coisa se quebrou dentro de mim. E eu entrei numa depressão profunda. Sabe, o meu marido também se afastou de tudo que envolvesse a doença do nosso filho. A única coisa que realmente tinha alguma esperança é de que um dia tudo fosse ficar bem. Mas era difícil de acreditar. As únicas pessoas que acreditavam nisso era eu e minha mãe. O meu filho Janderson ficou um ano inteiro internado. E depois daqueles 365 dias fazendo exames e cirurgias, ele passou a ser transferido constantemente de um hospital para o outro, até que chegou num que tinha mais recursos para continuar o tratamento do meu filhinho. Esse novo hospital ficava em outra cidade, distante da que a gente morava. E por isso nós nos mudamos. Foram vários anos de pesquisa, operações, transfusões, e com médicos tentando encontrar meios para prolongar a vida do meu filho ao máximo.
Durante todo aquele tempo, a pessoa que mais ficava ao nosso lado era minha mãe. Olha que fé! Que fé! Era incrível! Mas ela sempre acreditou na recuperação. E ainda dizia que ela não ia morrer antes de ver o neto dela curado, não. Muitas vezes eu pedi para a mãe não se iludir, porque os médicos sempre disseram que o Janderson não ia se curar. Mas a minha mãe é uma mulher de muita fé. Ela acreditava que Deus opera milagres. Ela até chegou a fazer um juramento, dizendo que Deus só poderia mesmo levá-la desse mundo se o meu filho ficasse bom. Caso contrário, ela se negava a morrer. Eu sei. Parece loucura, né? Um tremendo absurdo. Mas ela não queria nem saber. Ela acreditava que Deus ia ouvir os seus pedidos. E isso bastava para ela. Eu lembro da mãe falando: olha aqui, Jesus, olha aqui, Deus. Eu não morro, viu? Eu me nego a morrer enquanto o Janderson, meu netinho, não sarar. Depois que ele estiver curado, aí eu vou em paz. Aí eu vou para os braços do Senhor. Um dia, o meu filho Janderson precisou fazer mais alguns exames. E depois de 10 dias eu recebi um telefonema do hospital dizendo que os resultados estavam prontos e que era para eu ir conversar com o médico, urgente. O meu coração apertou na mesma hora. Durante o caminho, eu já sabia que só podia ser mais alguma coisa ruim para me chamarem assim às pressas. Eu só não sabia que seria tão ruim. Quando eu cheguei lá, eu descobri que meu filho precisava fazer um transplante de medula óssea. A situação chegou no limite. E era tão ruim que o corpinho dele não estava mais aguentando. A única solução para o meu filho continuar vivo era um transplante. O médico disse que tinha gente que se curava de qualquer doença e que a gente tinha que procurar um doador o mais rápido possível. Alguém da família que fosse compatível. Assim que nós recebemos a notícia, a gente não tinha tempo para se lamentar, porque nós tínhamos que correr atrás de alguém que pudesse nos ajudar. Todo mundo tentou. Eu tinha esperança que a minha filha mais velha, a Letícia, pudesse ser doadora. Mas, infelizmente, ela não era compatível. Eu comecei a entrar em desespero, achando que meu filho não teria mais salvação. Que tudo estava perdido. Que era o fim. E no meio da minha negatividade toda, da minha angústia, a minha mãe permaneceu ao meu lado dizendo: calma, calma que meu neto vai ficar bem. Que ele ia assim ser curado, porque só assim ela ia poder partir. Era tão surreal que, em alguns momentos, eu achava que ela agia daquela forma por estar muito fragilizada. Que aquela era a única maneira dela lidar com a situação, fingindo totalmente que ia dar certo e fugindo da realidade tão triste e sombria que assolava a nossa família. Mal sabia eu que a pessoa mais sã naquele momento, mais lúcida das ideias, era ela, a minha mãe. Eu ia vivendo a minha vida como eu podia, seguindo a minha rotina normalmente, esperando por um transplante que nós nem sabíamos se ia dar certo ou não, se de fato ia acontecer. Quando um dia tudo mudou completamente. As nossas vidas mudaram completamente. O Janderson tinha que fazer mais uma das milhares de transfusões de sangue, como tantas outras que ele já tinha feito. Mas dessa vez algo aconteceu. A médica que nos atendeu disse que tinha alguma coisa diferente no corpo do meu filho. Ela olhava os exames, olhava de novo e simplesmente não acreditava no que estava acontecendo, no que ela estava vendo ali.
E quando ela me disse, nossa, eu também fiquei sem acreditar. Como assim, doutora? Como assim, doutora? O meu filho está curado? Curado assim, do nada? Pois é, mãe. Eu não sei nem o que te dizer. Eu não consigo acreditar. E assim foi. Eu cheguei a pensar que eu estava vivendo um sonho. Mas não. Não, era real. O nosso filho estava bem. Meu Deus, é um milagre. Mas ele está curado. Ele está curado. Ai, amor, eu não estou conseguindo acreditar. Eu não estou. Eu também não. E a tua mãe, meu amor? A gente tem que falar para ela. A gente tem que contar isso para tua mãe correndo. Vamos lá na casa dela. O Jailson estava certo. Eu realmente tinha que falar com a minha mãe. Quando eu contei para ela, claro que ela ficou tão feliz, tão emocionada. Mas ela também não me pareceu surpresa. Filha, eu sempre soube que Deus não ia deixar a gente. Eu nunca deixei de acreditar. Mas agora é minha hora. Ai, mãe, para de falar bobagem. Não, eu combinei com Deus. Agora é minha hora. E vocês não vão acreditar que no dia seguinte da cura milagrosa do meu filho, a minha mãe não amanheceu viva. Minha mãe faleceu dormindo, mostrando para todos nós que a promessa que ela tinha feito tinha sido cumprida. Minha mãe faleceu sem nenhuma dor, sem nenhuma crise, sem nenhum sofrimento, simplesmente dormiu e não mais acordou. Mostrando para todos nós que o pacto que ela tinha feito com Deus tinha sido cumprido. Hoje, meu menino, que não chegaria aos 7 anos, já tem 28. E não tem nenhum sinal sequer daquela doença. Claro, algumas sequelas ficaram, mas elas não são nada. Elas não impedem ele de ter uma vida normal. Eu sei que nós estamos aqui hoje porque Deus olhou por nós e fez um verdadeiro milagre. Mas eu devo a vida do meu filho à minha mãe. E eu acredito sim que o pacto que ela fez com Deus foi atendido.